pessoal! Que a doce e maravilhosa paz do nosso Senhor Jesus esteja hoje e sempre sobre o seu lar, sobre a sua casa, sobre a sua vida e sobre a sua família. Aqui é a missionária Ivanilde Serafim e você é bem-vindo aqui no meu canal. E eu bati muito forte nas emoções falando de perdão, porque todas as emoções estão ligadas ao perdão ou à falta de perdão, o perdão ou não perdão. Então, se você está aí, pega papel e caneta, pega a Bíblia, se você puder. Se não, ouça, depois você volta no vídeo e anota nas coisas que Deus falar com você, porque enquanto eu ministro aqui para você, eu sei que o Espírito Santo está ministrando aí e te dando outras ideias, outros pensamentos e te dando respostas. Você está precisando de respostas na sua vida? O Senhor é a resposta para você. Hoje Ele traz respostas para a sua vida. E hoje nós vamos falar sobre mais um personagem da Bíblia. E esse personagem nós vamos trazer na emoção de tristeza. Primeiro a gente falou sobre raiva, depois nós falamos sobre medo, depois nós falamos sobre tristeza, depois nós falamos sobre alegria. Aí eu entrei com os personagens, a raiva de Caim, aí o medo de José, eu falei sobre as emoções e o medo de José, que ele teve muito medo. Então no último vídeo que eu fiz, eu falei sobre o medo, eu falei sobre José e também o propósito de Deus. Porque quando José perdoou os irmãos de José também tiveram que perdoar a si mesmo. Porque existe aquela coisa que quando você perdoa alguém, esse alguém às vezes ele não recebe o perdão que você está dando, porque ele mesmo não consegue perdoar a si mesmo. Conheci uma pessoa que ele era atormentado por culpa, tão atormentado por culpa, que infelizmente ele faleceu. Porque a culpa corroeu ele por dentro como uma doença e destruiu a vida dele. Então, você não pode ficar sendo atormentado por culpa. Se alguém te perdoa, mesmo que esse alguém não te perdoe, que você cometeu algum erro grave, intencional ou não, perdoe a si mesmo. Perdoe as pessoas, perdoe a si mesmo e peça perdão pelos seus erros. Então vamos lá para o personagem de hoje, para que você possa ser ministrado por Deus através dessa palavra, porque José a gente já falamos no vídeo anterior. Amém? Então vamos para o vídeo de hoje. Personagem de hoje, nós vamos falar sobre dois reis, Saul e Davi. Então vamos para a palavra de Deus. Nós vamos focar na vida de Davi, quando era perseguido por Saul. Amém? Então pega a sua Bíblia e vamos ler no livro de Salmos. Salmo 142, eu quero ler com você. Salmo 142, amém? Pega a sua Bíblia e vamos ler. E a palavra do Senhor, em Salmo 142, vai falar sobre a oração que Davi fez no dia que ele estava na caverna, escondido, com medo de Saul. Dentro da caverna ele fez esta oração. Salmo 142. Oração no meio de um grande perigo. Oração que Davi fez quando estava na caverna. A minha Bíblia é essa, tá? Então ela é versão amplificada, que é da Joyce Meyer, que é o campo de batalha na mente. Então ela tem a versão amplificada. Preste atenção e ouça o Espírito Santo falar com você nessa versão e leia na versão que você gosta da sua Bíblia. Assim, ó. Com minha voz clamei ao Senhor. Com minha voz supliquei ao Senhor. Derramei minha queixa perante a sua face.
expus-lhe minha angústia, quando o meu espírito estava angustiado, lançado todo o seu peso em mim. Então conheceste a minha vereda. No caminho em que eu andava, ocultaram um laço, ou seja, uma armadilha, né? Olhei para a minha direita, ponto de ataque, e vi, mas não havia ninguém que me conhecesse para aparecer a mim. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. A ti, ó Senhor, clamei. Tu és o meu refúgio, a minha porção na terra dos viventes. Então Davi, desesperado, ele diz: Deus, tu és o meu refúgio, a minha porção na terra dos viventes. Atende o meu clamor, porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira minha alma da prisão, para que eu louve o teu nome, e os justos me rodearão quando me fizeres este bem. Davi estava se vendo sozinho, sem uma pessoa por ele naquele momento. É claro que na caverna ele tinha os valentes, seus companheiros, mas ninguém podia livrar ele da mão de Saul. Quando Saul veio com o exército e criou a armadilha, ninguém podia livrá-lo. Então, naquele momento, Davi se sentiu sozinho. E aí, ele estava angustiado, ele estava triste. Então, nessas emoções, né, que eu estou falando para você, José enfrentou muita tristeza, porque ele vivia sendo perseguido, lançado no poço, tendo que trabalhar como escravo, depois foi para a prisão, né? E ele tinha aquela tristeza de estar longe do seu pai, né? Já não tinha mamãe perto, de ficar longe do pai, longe dos seus, e viver numa terra distante. Estava triste, ele estava muito triste. Estava com medo também. Medo que podia paralisar, mas o que José fez? Ele pegou o medo e usou como fonte de energia para ter fé. Que um dia Deus tinha feito uma promessa para ele, num sonho. E ele guardou as palavras de Deus em seu coração. E ele tinha certeza que nada poderia paralisá-lo. Então ele pegou o medo e transformou em fé. E aqui Davi usa a tristeza para ser sua fonte de poder. Então, você pode usar. Os dois tiveram medo. Os dois tiveram tristeza. Porque quando nós somos perseguidos, nós temos medo e temos tristeza. As duas podem ser usadas. O medo, a gente reverte o medo em fé. Mas agora, como hoje o assunto é tristeza, então vamos falar o que vai acontecer aqui com Davi. Eu quero ler em 1 Samuel, capítulo 24, e versículo 3, que diz assim, ó. No caminho chegou uns currais de ovelha, onde havia uma caverna. Saul entrou nela para aliviar o ventre, mas Davi e seus homens estavam escondidos no interior da caverna. Então os homens de Davi disseram-lhe: chegou o dia, o qual o Senhor te disse: eis que entrego o meu inimigo nas tuas mãos, e farás com ele como bem parecer aos teus olhos. Davi levantou-se na escuridão e sorrateiramente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, pois, que depois o coração doeu a Davi por haver cortado a orla do manto de Saul. Davi disse aos seus homens: o Senhor me guarde de fazer mal, de fazer tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, estendendo a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Com essas palavras, Davi conteve seus homens e não permitiu que levantassem contra Saul. Saul levantou-se da caverna e prosseguiu seu caminho. Depois também Davi levantou-se, saiu da caverna e gritou por trás de Saul: ei, meu senhor! Quando Saul olhou para trás,
Davi inclinou-se com o rosto em terra e o reverenciou. E Davi disse a Saul: por que dás ouvido às minhas palavras, às palavras dos homens que dizem: Davi procura o teu mal? Eis que este dia os teus olhos viram que o Senhor te entregou nas minhas mãos nessa caverna. Alguns disseram que te mataste, porém a minha mão te poupou, porque eu disse: não estenderei a mão contra meu Senhor, pois é ungido do Senhor. Olha, meu pai, aqui está a orla do teu manto na minha mão. Porque cortando a orla do manto, não te matei. Reconhece, pois, e vê que não há na minha mão nem mal, nem rebeldia alguma. E não pequei contra ti, porém tu andas em meu encalço para me tirares a vida. Julgue o Senhor Deus, entre mim e ti, e vingue-me o Senhor de ti. Porém, minha mão não será contra ti. Dos ímpios procede a impiedade, diz o provérbio dos antigos. Porém, a minha mão não será contra ti. Após quem saiu o rei de Israel? A quem persegues? A um cão morto? A uma pulga? O Senhor, porém, será juiz e julgará entre mim e ti. Ele verá, advogará a minha causa e me defenderá da tua mão. E sucedeu que, acabando Davi de falar a Saul essas palavras, Saul diz: é esta tua voz, meu filho Davi? Saul alçou a sua voz e chorou, e disse a Davi: mais justo és do que eu, pois me recompensaste com bem, e eu te recompensei com mal. Tu mostraste hoje que usaste comigo de benevolência, pois o Senhor me havia entregado nas tuas mãos e não me mataste. Porque quem, ao encontrar o seu inimigo, deixa ir por um caminho? O Senhor, pois, te pague com bem, pelo que hoje me fizeste. Agora, pois, bem que sei que certamente hás de reinar, e que o reino de Israel há de ser firme na tua mão. Portanto, agora jura pelo meu Senhor, que não desarraigarás minha semente depois de mim, nem desfarás o meu nome da casa de meu pai. Então jurou Davi a Saul, e Saul foi para sua casa. Porém, Davi e seus homens subiram ao lugar forte. Esse texto mostra o perdão de Davi para com Saul, que estava sem motivo, apenas porque Saul reconheceu que Davi era melhor do que ele, porque Saul sabia que Davi seria o rei no lugar dele, e ele não queria permitir que Davi subisse ao trono no lugar dele. E ele queria matar Davi para que isso nunca acontecesse. Então Davi se sentiu... Vamos falar da emoção de Davi. Ele servia Saul, servia Deus e servia Saul com muita fidelidade. Davi era muito fiel ao rei Saul e ao exército de Israel. E aí o rei, simplesmente por inveja e ciúmes, porque não quer permitir que o propósito de Deus se cumpra na vida de Davi, porque isso é um propósito que Deus tinha para Davi. Então o que acontece? Saul não quer permitir que Deus cumpra este propósito na vida de Davi, porque ele tem inveja, ciúmes, orgulho, soberba. E aí ele pensa, ele é melhor do que eu e vai tomar o meu lugar. E aí ele começa a desejar matar Davi. E Davi foge, se esconde. Mas Davi se sentiu decepcionado, traído, frustrado, injustiçado. Enfrentar um coração mau e ruim e perverso como o de Saul, sendo Saul uma figura de poder e autoridade na vida de Davi, não foi fácil. Talvez seja hoje a sua circunstância. Você se sente decepcionado, frustrado, traído, injustiçado por alguém que deveria te honrar, te abençoar, porque você serviu essa pessoa, você ajudou, você
se submeteu a ela, você fez muito por essa pessoa e hoje o que você recebe em troca é perseguição, humilhação, porque o que Saul fez com Davi? Perseguiu, humilhou, né? Então, de repente hoje essa é a sua história. E aí essa dor que estava no coração de Davi, ele não guardou. Nós lemos no início, no Salmo 142, a angústia e a dor e o sofrimento e a tristeza do coração de Davi. E o medo também. Então ele estava cheio de raiva, medo, tristeza. Tudo junto. Mas na hora que ele tinha a oportunidade de se vingar, porque, fala a verdade, se você está numa situação dessa, o nosso coração humano não sente um desejo de vingança? O nosso coração humano sente desejo de vingança e a gente justifica a vingança dizendo que é justiça. Não é justiça. Essa pessoa não precisa ser justo. Eu tô sendo injustiçado. Eu preciso ser justificado. E aí, em nome da justiça, a gente quer agir nas próprias forças e fazer a justiça da nossa própria forma. Davi não. Então hoje eu quero que você aprenda com Davi. Davi abriu mão do seu direito de justiça. Ele teve a oportunidade de se vingar de Saul. E se ele tivesse feito, não teria pecado. Porque o próprio Deus entregou Saul na mão de Davi. Mas Davi pesou o coração e disse: eu não farei tal coisa. Eu vou deixar que Deus vingue por mim. Que Deus faça justiça por mim. Que Deus. Então, o que eu quero dizer nesse momento, nesse vídeo para você? Entregue os seus direitos nas mãos do Senhor. Deixa que Deus cuide e faça justiça a seu favor. Davi foi muito bem recompensado por Deus. Ele enfrentou, um reino poderoso, um dos mais fortes que Israel teve na história bíblica. Foi o reinado de Davi. E Davi foi um rei segundo o coração de Deus, um homem segundo o coração de Deus. E ele recusou guardar mágoas em seu coração. Ele descarregou toda a sua dor em Deus. Ele entregou todo o seu direito a Deus. E ele perdoou Saul e confiou em Deus para fazer-lhe justiça e lhe recompensar. Davi se tornou incrível e um grande rei por saber lidar com a sua emoção, por saber lidar com a sua dor. Hoje eu te pergunto, você está sabendo lidar com a sua dor? Porque se você sabe lidar com a sua dor, essa sua dor é como se fosse um impulso para você ir para frente. É como se fosse aquele arco-flecha. A sua dor é aquela parte que você puxa para trás. Você está retrocedendo, você está voltando, você parece que está regredindo, você parece que nada vai acontecer, mas na hora que aquela flecha vai, ela avança muito mais longe do que ela poderia avançar, quanto mais para trás ela vem. Então, hoje, você sabendo lidar com suas emoções, significa que você vai mais longe, mas se você não souber, vai quebrar. O arco vai quebrar. Né? Se você não souber lidar, a flecha não vai certinho, tem que saber lidar. Se você não sabe lidar com a sua dor, você pode ser fracassado. Muitas pessoas, por conta da dor, se matam, entram em vícios, entram em suicídio, né, que eu falei já, e entra em vícios e é fracassado. Muitos vão até ser morador de rua, vão viver uma vida desgraçada, desculpa da palavra, mas outras pessoas com dores até maiores usam isso e se tornam grandes pessoas, constituem famílias fortes, constituem riqueza, ajuda, cria projetos sociais, ajuda muito a sociedade, cria projetos grandiosos por conta da sua dor. Então, que a sua dor seja um impulso para que você viva o seu propósito e faça coisas grandes na terra. E que nem Davi, ele influenciou uma nação inteira, não só uma nação, gerações e gerações e gerações até os dias de hoje. A história de Davi influencia pelo fato dele ter sabido lidar com a sua dor e nos traz lições para que hoje nós possamos estar aqui aprendendo. Então, aprenda com a sua dor e não deixe que a sua dor te derrote.
né? Aqui na Bíblia Amplificada, né, que eu li para vocês, tem um comentário da escritora pastora Joyce, que fala assim, ó: embora Saul tenha ofendido a Davi severamente, este se recusou a julgá-lo e disse em 1 Samuel 24:12: o Senhor julgue entre mim e ti e vingue os males que tens feito contra mim, mas eu não levantarei a minha mão contra ti. Deus é o único que possui o poder de condenar ou sentenciar. Portanto, quando julgamos outra pessoa, estamos de certa forma nos comparando a Deus. Muito tormento advém de uma conduta julgadora. Ser uma pessoa julgadora, cheia de opiniões sobre os outros e bastante crítica são 3 grandes formas de danificar um relacionamento. O inimigo costuma atacar nossas mentes nessa área. Então não seja uma pessoa crítica, que aponta o dedo, e nem deixa que as críticas também te destruam. Aprenda com a palavra de Deus. E como nós já estamos encerrando o vídeo, para não ficar muito longo, eu quero finalizar lendo para você um texto que está aqui em 1ª Epístola de João, capítulo 2, versículo 1, que diz assim, ó: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado, um que intercederá por nós para com o Pai, e é Jesus Cristo, todo poderoso, justo, o reto, de acordo com a vontade do Pai, em todo propósito, pensamento e ação. E o próprio Jesus é a propiciação, o sacrifício expiatório pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos pecados, mas também pelos de todo o mundo. João está dizendo que quando nós pecamos, nós temos um advogado que vai interceder por nós, que vai advogar nossa causa, que vai pegar o nosso direito. E nós recebemos de Deus o perdão através do sacrifício de Jesus, porque ele já foi, né, o sacrifício expiatório. Então, se nós recebemos essa graça, esse perdão de Deus dos nossos pecados e temos esse advogado, então nós também temos que perdoar o pecado que o outro comete contra nós. Sim, devemos e temos obrigação de receber de Deus de graça, a graça, o perdão, e dar a mesma graça e o mesmo perdão para as pessoas que nos ofendem. Ai, Deus perdoa, mas o ser humano não. Essa fala é diabólica, satânica. Arranca isso da sua vida. Deus perdoa e você também perdoa. Você deve perdoar, é uma obrigação do cristão. Porque se você não perdoar aquele que te ofende, você também não será perdoado dos seus pecados. Amém? Então, fica aqui para você esse vídeo sobre Davi perdoando Saul, a tristeza que Davi teve e como ele soube lidar com a sua dor. Sabe que você lê muitos salmos e lê toda a história de Davi, ele lamenta muito, ele escreve muito sobre a sua dor e sua tristeza, mas isso foi o que fortaleceu ele, fez dele um grande homem de Deus, segundo o coração de Deus. Que isso sirva para você neste dia. Amém? Beijo, fique na paz do Senhor e até o próximo vídeo.